Olá, bom dia, alunos da Escola Dinâmica. Hoje vamos iniciar nossa aula na página 122, falando aqui sobre a deriva continental. É um assunto um tanto quanto já debatido, discutido, né? Mas vamos falar aqui como foi que tudo começou, iniciou-se, se deu essa deriva continental. Pois bem, meus queridos alunos, vocês sabem que a Terra ela formou-se há aproximadamente 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Que não é um tempo um tanto quanto curto, né? Geologicamente, a Terra ela é tanto quanto jovem, geologicamente falando. Se compararmos a idade do Sistema Solar, né, que é de 45 ou de 14 bilhões de anos atrás, né, a Terra é em torno de 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Uma idade até razoavelmente jovem, se a gente for comparar com a idade justamente de quando tudo se originou, quando se deu o Big Bang. Mas quando a Terra surgiu, né, era uma grande bola de fogo, que posteriormente essa bola de fogo ela se apagou e depois veio congelar, né? Ficou uma grande bola de gelo. Essa grande bola de gelo, por sua vez, quando a Terra entrou na sua órbita original que se tem hoje, né, que a órbita é justamente nessa elipse, o caminho que ele faz em relação ao Sol, a Terra começou a descongelar. E ao se descongelar, começou a formar com isso um único oceano, que foi denominado como Pantalassa, e no meio desse único oceano surgiu também um único continente, um supercontinente, um megacontinente, que foi denominado de Pangeia. Né? Então, com o passar do tempo, né, essa Pangeia, isso aí era no período pré-cambriano, né? Com o passar do tempo, isso aproximadamente 200 milhões de anos atrás, com o passar do tempo, essa Pangeia, esse único bloco continental, ele começou a se fragmentar. E cerca de 180 milhões de anos atrás, formou-se dois grandes blocos continentais. Um ao norte, que era denominado Laurásia, e o outro ao sul, denominado Gondwana. E aí, continuando a se fragmentar, há 65 milhões de anos atrás, esses dois grandes blocos continentais também se fragmentaram e começaram a se afastar, né? Até chegar à formação que se tem hoje, dois continentes, América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, né? Antártida, Oceania, né? E aí, além dos continentes, formaram também os oceanos, né? Que antes a gente tinha um único oceano chamado de Pantalassa, deu-se origem também aos oceanos Atlântico, Pacífico, Glacial Ártico, né? Índico, e aí, consequentemente, essa separação dos continentes passou a ser denominada como deriva continental. Só que não foi assim de uma hora para outra que deram esse nome, não. Veja só. No início do século XX, primeira metade do século XX, um cientista alemão chamado Alfred Wegener, ele, observando os encaixes perfeitos que se tinha entre os continentes,
Ele então viu e disse: os continentes se formam um quebra-cabeça. E que interessante. E aí ele levou essa observação para a comunidade científica da época, que observou e inicialmente não aceitaram essa observação dele e disse: meu filho, volte e vá pesquisar, porque isso aí pode ser apenas uma coincidência. E aí Alfred Wegener voltou mais uma vez em busca de mais evidências e encontrou, tanto na América do Sul, na porção oeste da América, na porção leste da América do Sul e na porção oeste da África, fósseis de animais e vegetais de mesma espécies em ambos os lados. E aí o que ele fez? Ele disse: das duas uma, ou em um passado remoto, todos os continentes estavam juntos em um bloco continental, ou pegaram fósseis de animais e jogaram em ambos os lados. Aí ele levou essa observação feita para a comunidade científica da época, que observou e viu que realmente, em um passado muito remoto, todos os continentes eram agrupados em um único continente, que era denominado como Pangeia, e essa teoria passou a ser aceita e chamada de teoria da deriva continental, que foi desenvolvida por Alfred Wegener, publicando um livro em 1915, e o livro falava sobre a origem dos continentes e oceanos. E aí, consequentemente, essa teoria passou a ser aceita e denominada como teoria da deriva continental. Aí você me pergunta: professor, mas como é que esses continentes se afastam dos outros? Como é que isso ocorre? Gente, o continente ele está sobre as placas tectônicas como se fosse uma jangada. As placas tectônicas eram como se fosse uma jangada. E os continentes são colocados sobre elas. E aí o que acontece? Essas placas tectônicas boiam sobre uma camada de magma denominada de astenosfera. A astenosfera é a camada de magma que envolve a Terra, e sobre ela estão as placas tectônicas. Ao todo são 15 placas tectônicas que nós temos sobre a superfície terrestre, que estão em constante movimento. Essas placas tectônicas possuem os movimentos orogenéticos, que podem ser convergentes ou divergentes, e os movimentos epirogenéticos também podem ser transcorrentes. Os movimentos orogenéticos no sentido horizontal, ou seja, eles se chocam ou se afastam. Quando se chocam, são movimentos orogenéticos convergentes. Quando se afastam, são movimentos orogenéticos divergentes. Os convergentes, quando eles se chocam, podem provocar terremotos. Os choques de placas tectônicas, ou seja, convergentes, podem provocar os chamados terremotos. Já os divergentes, quando se afastam, podem provocar o vazamento do magma e, consequentemente, o vulcanismo. Então, esse movimento é chamado movimento orogenético convergente e divergente. Já os movimentos epirogenéticos no sentido vertical, ele é também chamado de transcorrentes,
ele pode ocorrer aí o surgimento de tsunamis ou falhamentos tectônicos. No caso de tsunamis, se eu tenho nessa parte aqui o mar em cima, e aí o que acontece? Quando uma placa sobe e a outra desce, tudo que está aqui em cima vai ser jogado para cima. E aí o que acontece? Vai se formar uma onda gigantesca que vai ser impulsionada para dentro do continente, né? Ocasionando aí a destruição do litoral. E aí, consequentemente, você vai ter a formação do tsunami. Quando isto ocorre no continente, vou ter o aparecimento do falhamento geológico, a falha geológica. Isso aí, tudo é considerado forças endógenas. Forças endógenas, o prefixo endo quer dizer dentro. Genos vem de gênese e origem, ou seja, se originam de dentro para fora da crosta terrestre. Então eu tenho essa formação endógena, formação que se origina de dentro para fora, são forças transformadoras. Né? Então, a teoria das tectônicas de placa, como vimos a teoria continental, nos faz perceber que os continentes são como grandes ilhas que flutuam sobre o manto terrestre. Isso nos faz compreender que a litosfera não é um bloco inteiro e contínuo. Ora, se como afirma Alfred Wegener, os continentes se deslocam, então é porque a crosta terrestre é formada por várias placas e não por uma única porção de terra. E essas partes a ciência deu o nome de placas tectônicas ou placa litosférica. Como então estão assentadas sobre os mantos, essas placas se movimentam-se pelo deslocamento do magma que, por sua vez, por sua temperatura elevada, está constantemente em agitação. E aí, quais são as placas que nós temos dispersas sobre o globo terrestre? Então, eu vou ter a placa do Pacífico, a placa dos Cocos, a placa do Nazca, a placa do Caribe, a placa norte-americana, a placa eurasiática, a placa indiana, a placa arábica, a placa africana, a placa sul-americana, a placa antártica, a placa indo-australiana, a placa eurasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Então, são essas as placas que nós temos dispersas sobre a superfície terrestre, não é? E aí cada placa dessa acaba se movimentando e ocasionando destruição em massa em algumas áreas da superfície terrestre através do aparecimento de terremotos. Aí você me pergunta, professor, por que no Brasil não tem terremotos, professor? Porque o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, distante das bordas, e devido a isso não vai apresentar terremotos na superfície brasileira. O Brasil está distante das placas tectônicas, ou das bordas das placas tectônicas, no centro dela. E aí, consequentemente, nós estamos isentos desse tipo de catástrofe que possa vir a ocorrer a qualquer momento em áreas onde estão próximos às bordas das placas tectônicas. Por exemplo, lá no Chile, o Chile, por exemplo, está entre a placa do Nazca e a placa sul-americana, mesmo na divisa entre duas placas tectônicas. No Chile tem cerca de 1000 terremotos por ano, não é? E justamente por conta desse encontro de placas tectônicas que estão em constante movimento, que faz com que o Chile tenha esse tremor de terra diariamente. Então, diariamente ocorrem tremores de terra lá no Chile. Claro que não são terremotos de grande magnitude, são apenas tremores de terra. Né? Agora, por exemplo, pode estar ocorrendo lá, nesse momento. Né? Mas são tremores de baixa magnitude.
né? Eu tive a oportunidade de ir lá no Chile, há alguns anos atrás, 8 anos atrás, se não me engano, e presenciei alguns tremores de terra naquela região ali. Mesma coisa ocorre na região do Japão, que o Japão está localizado entre as placas das Filipinas, Eurasiático, que é a placa do Pacífico, que também é uma área de grande movimentação sísmica, né, e acaba ocasionando atividades geológicas muito intensas naquela região. Para entendermos o deslocamento do magma, é preciso lembrar que, à medida que vamos nos aprofundando na estrutura interna da Terra, as temperaturas vão ficando cada vez maiores. As temperaturas mais elevadas impulsionam o magma em direção às partes superiores da litosfera. O movimento ascendente. Ao chegar a essa região, o magma se resfria e descreve um movimento descendente em direção ao interior, passando a ocupar o local do magma que ascendeu. Dessa forma, existe um movimento de deslocamento constante que com correntes ascendentes e descendentes de magma e gases, que recebe o nome de correntes de convecção. Então, as correntes de convecção se dão justamente por conta da variação de temperatura existentes no magma, correntes ascendentes e correntes descendentes. Como vimos, essas placas, em virtude da energia e do calor do manto, estão constantemente em movimento. Contudo, esses movimentos nem sempre são iguais. Em algumas regiões, as placas deslocam-se horizontalmente e em outras áreas, os movimentos das placas são verticais. Como eu falei para vocês, os movimentos orogenéticos e os epirogenéticos. Esses movimentos são percebidos pelos seres humanos. Esses movimentos são percebidos pelos seres humanos. Então, esses movimentos não percebidos pelos seres humanos, uma vez que são muito lentos, de aproximadamente 8 centímetros por ano, né? Ele acaba fazendo com que as placas tectônicas afastem cada vez mais os continentes uns dos outros. E aí, consequentemente, existe uma teoria que daqui a alguns milhares de anos, né, os continentes voltam a se reagrupar outra vez, dando origem a uma nova Pangeia, né, justamente por conta desse afastamento, né, e dos blocos continentais. E aí eles vão se reagrupar alguns milhares de anos, né? O movimento dos blocos litosféricos resulta no surgimento de pontos de separação e choques de placas. Se em uma extremidade da placa tectônica tem-se a dorsal submarina em movimentos divergentes, na outra surgem geralmente as fossas marinhas em movimentos convergentes. As dorsais são locais de construções no fundo do oceano, já as fossas são pontos de destruição da litosfera. E aí, consequentemente, eu tenho essa diferença entre dorsal marinha e fossas marinhas e dorsais submarinhas, né? Então, isso é justamente por conta do afastamento dessas placas tectônicas, ok? Vamos responder aqui umas questões da página 126 e 127. A 126, na primeira questão, diz o seguinte: de que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? Aí você bota aí: a partir do resfriamento da massa pastosa denominada magma, oriunda do interior da Terra. Oriundo do interior da Terra. E aí você teve a consolidação
da crosta terrestre. Na segunda questão, é uma questão de cunho pessoal, e aí você responde aí sozinho a cada de vocês. Terceira questão: de que forma o uso do carbono 14 e o urânio 235 e 238 são importantes para o estudo do passado geológico da Terra? Aí você bota aí, ó, a datação dos vestígios de animais e vegetais e minerais permite reconstruir o passado geológico e o descobrimento do fenômeno ocorrido. Então, o carbono 14 ele auxilia no estudo desses fósseis aí que são encontrados. Beleza? Quarta questão: o dinossauro é a denominação comum para qualquer grupo de criaturas répteis já extintas que andaram na Terra há mais de 160 milhões de anos. A palavra deriva do grego Deinos, terrível, e Saurus, lagarto. Contrariando a imagem exibida no cinema, os dinossauros jamais comeram homens. De fato, nenhum humano viveu ou viu um dinossauro. Eles apareceram há cerca de 60 milhões de anos. O Homo sapiens data de aproximadamente 40 mil anos atrás, ou seja, não houve encontro das duas espécies em forma alguma, a não ser no filme Jurassic Park, porque teve aí uma alteração de DNA feita in vitro. Né? A letra A aponta características de maior destaque das eras geológicas citadas no texto acima. Aí você bota aí, ó. Além dos dinossauros, na era Mesozoica, ficou marcada pelo aparecimento de anfíbios, peixes, répteis marinhos, pássaros e caramujos. As formações de reservas de petróleo e construção de grandes florestas e intensas atividades vulcânicas se destacaram nessa era. Já o Cenozoico detém como característica fundamental o aparecimento da espécie humana, além da origem de grandes montanhas recentes. Né? E aí eu tenho a resposta dessa quarta questão. Letra B. O texto faz referência a duas eras geológicas distintas. Identifique-as. A era Mesozoica, o aparecimento de dinossauros, e a era Cenozoica, o surgimento do Homo sapiens. Quinta questão. Já aprendemos que tempo geológico é diferente de tempo histórico é diferente de tempo geológico. A seguir temos algumas imagens. Associa-se o tempo que devemos empregar para compreender e justifique as respectivas respostas. Aí no primeiro quadrante, você bota aí, ó. Tempo histórico, a prática esportiva é um exemplo do tempo histórico, pois esta atividade envolve seres humanos e está condicionada ao nosso calendário e marcações do tempo produzidas pela sociedade. E aí eu tenho o tempo histórico. Na imagem de baixo eu tenho uma falésia, não é? Que aí você bota aí, ó, tempo geológico, o tempo de formação da natureza, com o aparecimento da imagem, é considerado tempo geológico. Dessa forma, as transformações muitas vezes são imperceptíveis pelos homens em decorrência do volumoso tempo para que as mudanças ocorreram. E no final aí, ó, tempo histórico, essa imagem revela mais um exemplo de tempo histórico, visto a participação ativa dos humanos numa brincadeira condicionada ao relógio, calendário, etc. E aí toda vez que está relacionado ao ser humano aí, é considerado tempo histórico. Quando aparece basicamente a natureza, aí você se relaciona aí
ao tempo geológico, ok? Falar agora um pouquinho sobre rochas e minerais. Qual a diferença, né, entre rochas e minerais? Primeiramente, é importante a gente frisar que as pessoas têm costume de chamar a palavra pedra, não é? Nem é pedra, pedra. Não, porque a pedra, jogaram uma pedra em mim. Não existe nem pedra e nem pedra. Existe rocha, né? E há uma diferença entre rocha e mineral. Qual a diferença entre rocha e mineral? Rocha, gente, é uma estrutura amorfa e não pura. Rocha é um agregado de partículas de outros minerais. Já o mineral é uma substância também amorfa, porém pura. O mineral é composto por um único elemento. Por exemplo, cristal de quartzo. Quartzo é um único elemento que forma aquele cristal. Não vai ter nenhuma outra composição dentro do cristal de quartzo. Então aquilo ali é um mineral. O mineral possui cor própria, né? Então eu tenho quartzo rosa, tenho quartzo branco, quartzo leitoso, eu tenho diamante, né? Eu tenho rubi. Então cada um apresenta uma estrutura pura de cor única. Na rocha não. A rocha não tem uma cor definida. A rocha é composta por várias partículas de outros minerais, né? A rocha, gente, ela é dividida em 3 grupos: magmática, intrusiva ou extrusiva, também chamada de rochas ígneas, que pode ser do tipo intrusiva plutônica ou extrusiva vulcânica. As rochas magmáticas intrusivas plutônicas formam-se no interior da crosta terrestre pelo resfriamento do magma, né? E aí eu tenho o granito, por exemplo, o diabásio, né? O basalto, são consideradas rochas magmáticas intrusivas plutônicas. Já as rochas magmáticas extrusivas vulcânicas são aquelas que se formam no exterior da crosta terrestre pelo resfriamento da lava, não é? Aí você me disse, sim, professor, o senhor falou de lava e magma, qual a diferença? A composição é a mesma, é porque a lava resfria fora da crosta terrestre e o magma resfria dentro da crosta terrestre. E aí eu tenho essa diferença entre magma e lava. Lava resfria-se fora da crosta terrestre e o magma dentro da crosta terrestre. E aí eu tenho a rocha magmática extrusiva vulcânica e a intrusiva plutônica. Rochas metamórficas. A palavra metamórfica vem de metamorfose ou transformação. As rochas metamórficas se formam através das altas temperaturas e pressão no interior da crosta terrestre. Por exemplo, um granito que está lá, né? O granito é uma rocha magmática, recebe alta temperatura e pressão no interior da crosta terrestre e acaba se transformando em gneiss. O arenito recebe alta temperatura e pressão na crosta terrestre e aí se transforma em granizo ou em granito. E também tem o calcário, não é? Que é uma rocha sedimentar que recebe alta temperatura e aí transforma-se em mármore, né? Que é uma rocha metamórfica. Então a transformação, né, dá origem aí à rocha metamórfica, né? Essa transformação é dada como origem metamórfica. Rocha metamórfica se dá pela transformação.
Já as rochas sedimentares, eu tenho exemplo o arenito, o carvão, o calcário, que são rochas que se formam justamente por conta de sedimentos que entram em contato com a água e aí, consequentemente, dá origem a uma rocha de partículas de sedimentos, chamado de rocha sedimentar. Então, gente, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.